Deputado Jalcer Renier foi preso hoje em Boa Vista, suspeito de ser mandante no sequestro do jornalista Romano dos Anjos, ocorrido em outubro de 2020. 7 policiais militares foram presos em setembro, no início de setembro, na Operação Pulitzer, que investiga o crime. Em janeiro deste ano, Jalcer foi afastado da presidência da Assembleia Legislativa de Roraima pelo Supremo, uma vez que foi considerado que ele não podia exercer o cargo pela 6ª vez consecutiva. Já em 2019, Jalcer havia sido denunciado por corrupção, ostentar uma vida de luxo, bancada com dinheiro público. A investigação, na época, identificou 339 imóveis em nome de Carlos Olímpio Melo da Silva, primo de Jalcer. Em nome de Cíntia, estão 29 imóveis, apontou o Ministério Público de Roraima em sua denúncia. Com um salário de R$ 33.763, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalcer Renier, ostenta uma vida de milionário no estado mais pobre do Brasil. Ele e a mulher, Cíntia Padilha, ficaram famosos pelo luxo que levam, bancado com o dinheiro público. Quem chegou a esta conclusão foi o Ministério Público de Roraima, que ofereceu denúncia contra Jalcer e sua esposa Cíntia e mais 15 pessoas já em 2019. O desfecho foi o resultado de 2 operações do Ministério Público, cartas marcadas e Royal Flush. Desta vez, porém, o deputado do Solidariedade foi preso. Os PMs que participaram do sequestro ao jornalista foram exonerados dos cargos depois que Jalcer deixou a presidência da casa. O coronel Paulo César de Lima e o major Wilson Carlos estariam envolvidos no sequestro e foram presos no dia 16 de setembro deste ano. O sequestro do jornalista Romano dos Anjos. Romano foi capturado em sua casa, encapuzado, levado a uma zona rural onde foi torturado. Em depoimento, Romano disse que os sequestradores usavam termos técnicos da polícia e se comunicavam através de rádios. Jalcer Renier, do Solidariedade, preso, apontado pelo delegado João Evangelista como mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos, cujo crime foi em outubro de 2020 em Boa Vista. O delegado afirma que, como mandante, a apuração identificou indícios do envolvimento do deputado estadual presidente da ALI. À época dos fatos, as apurações preliminares sobre o sequestro e tortura do jornalista apontaram para provável crime motivado por vingança ou represália ao modo de atuação jornalística, tendo em vista que a vítima realizou diversos ataques e críticas ao trabalho do então presidente da Assembleia Legislativa, Jalcer Renier. Conforme levantamentos realizados em redes sociais, arquivos da imprensa e registros da mídia digital em geral, Romano dos Anjos tornou-se uma pedra no sapato do parlamentar estadual Jalcer Renier, e as críticas do jornalista se acentuaram no período de setembro e outubro de 2020, em programas de rádio e TV, desfecho do inquérito. No inquérito, o delegado afirma que Jalcer Renier também liderava uma organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa, com participação, em grande parte, de policiais militares conhecedores de técnicas policiais e de inteligência policiais. Eles eram lotados na casa. O sequestro do jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos, ocorreu na noite do dia 26 de outubro de 2020. Ele foi levado de casa no próprio carro. O veículo foi encontrado pela polícia queimado, cerca de 1 hora depois. Ele teve as mãos e pés amarrados com fita e foi encapuzado pelos suspeitos. Romano passou a noite em uma área de pasto e dormiu próximo a uma árvore, na região do Bom Intento, zona rural de Boa Vista. Na manhã do dia 27, ele começou a andar e foi encontrado por um funcionário da Roraima Energia. O delegado Herbert Amorim, que conversou com o jornalista no trajeto do local onde foi encontrado até o Hospital Geral de Roraima, disse que depois de ter sido abandonado pelos bandidos, Romano conseguiu tirar a venda dos olhos com o braço e soltar os pés. No HGR, ele relatou aos médicos ter sido bastante agredido com pedaços de pau. No dia, a Polícia Civil afirmou em coletiva à imprensa que ele poderia ter sido vítima de integrantes de facção. No entanto, a polícia não descartou outras linhas de investigação, como motivação política ou por Romano trabalhar como jornalista de um programa policial.
4 dias após o sequestro, o governador de Roraima, Antônio Denarium, do PP, foi até a Polícia Federal pedir que a instituição investigasse o crime, afirmando que o jornalista havia citado ele e um senador no depoimento à Polícia Civil. No dia 28 de janeiro, a Polícia Federal em Roraima divulgou nota à imprensa. O pedido para instauração de inquérito foi indeferido, não se verificando elementos que subsidiassem eventual atribuição da Polícia Federal no caso. O sequestro era investigado pela Polícia Civil, numa força-tarefa que prorrogou o trabalho por ao menos 3 vezes. O inquérito corre em segredo de justiça, não se sabe por quê, pois se tratam de pessoas públicas, bancadas com o dinheiro público. Este ano, no dia 16 de setembro, foi deflagrada a Operação Pulitzer, onde foram presos os 7 investigados e cumpridos 14 ordens de busca e apreensão expedidas pela Justiça. A maioria dos militares investigados trabalhavam para o deputado Jalcer Renier, do Solidariedade, que na época do sequestro era presidente da ALE de Roraima, conforme apurou a Rede Amazônica. O parlamentar nega envolvimento. O deputado estadual estava no escritório dele no bairro Canarinho, na zona norte de Boa Vista. O mandado de prisão preventiva contra Jalcer foi expedido pela juíza convocada Graciete Sotomayor Ribeiro, relatora do processo. A ordem foi cumprida pelo promotor de justiça Isaías Montanari Júnior e pelo delegado da Polícia Civil, João Evangelista, que ainda estava no local até há pouco. Durante a ação, as ruas no entorno do escritório do deputado foram fechadas e participaram agentes do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do GAECO, da Polícia Militar e Polícia Civil. Quando o GAECO chegou no escritório por volta das 14 horas, o parlamentar não estava no local. Jalcer Renier chegou pouco depois e o mandado contra ele foi cumprido. Os agentes ainda estavam no local há pouco tempo e havia uma forte movimentação de carros da PM e da Civil. Do lado de fora foram ouvidos gritos exaltados do parlamentar. O mandado é para a casa da minha mãe. Posso ler o mandado? Posso ler o mandado? Eu quero saber o mandado de prisão e o mandado de busca. Obrigado. Então vamos lá aqui, ó. Mandado de prisão. Manda a qualquer autoridade policial em que possa for apresentada em seu cumprimento, com formalidades no extrato tal, a pessoa a ser escolhida, Jalcer Renier Padilha. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no artigo 150, capítulo tal. Cumpra-se, dado e passado nessa cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Doutora Graciete Sotomayor, quem está cumprindo o mandado de prisão. Ela, a doutora Graciete expediu o mandado de prisão. O senhor delegado João Evangelista? O próprio. O delegado João Evangelista é quem está conduzindo essas investigações. Juntamente com o GAECO. E, ao meu ver, é uma condução caluniosa que está sendo feita comigo, mas eu vou respeitar a decisão da justiça, eu vou respeitar. Não, a busca nós vamos fazer, delegado. O senhor não está com nenhum marginal, o senhor não se preocupe. O senhor vai fazer a sua busca. Eu tenho direito como cidadão. Eu tenho direito como cidadão. E o membro da GAECO. Quem é o membro da GAECO que está? Como é o nome do senhor? André Novo. O senhor é promotor. O senhor é o coordenador. Isaías Montanari. Então nós vamos fazer todas as buscas aqui. É um delegado inconsequente. É um delegado que está tendenciando todos os casos. Isso é uma busca na frente da casa da minha mãe. Por volta das 15h30, um homem que se identificou como tio do Jalcer chegou no local e antes dele entrar no escritório houve uma rápida confusão com a imprensa, porque ele não queria ser filmado. Em agosto, 7 policiais militares, entre eles um coronel aposentado e um major, foram presos na Operação Pulitzer. A maioria dos militares investigados trabalhavam para o deputado Jalcer, que na época do sequestro era presidente, como disse, da Assembleia Legislativa de Roraima. Romano dos Anjos foi sequestrado de casa na noite do dia 26 de outubro do ano passado e localizado vivo, com o braço quebrado e lesões nas pernas na manhã do dia seguinte.
Em nota, na época, a Polícia Militar informou que não compactua com comportamentos que não sigam os preceitos da honra e pundonor militares e que, se for comprovado o envolvimento de militares no caso, serão tomadas as medidas pertinentes pela corporação militar. O nome da operação faz referência ao Prêmio Internacional Pulitzer, que é concedido a pessoas que realizam trabalhos de excelência na área de jornalismo. A operação é executada por 100 agentes públicos, dentre policiais militares, policiais civis, membros e servidores do Ministério Público na época. A ALI também divulgou nota que os investigados não fazem mais parte do quadro de servidores da atual gestão. Isso em referência aos policiais presos no dia 16 de setembro. Em relação à vida luxuosa do deputado, o que mais chamou a atenção do Ministério Público é que o presidente e sua esposa levam em Boa Vista, uma capital que se afoga na pobreza da imigração venezuelana. Pelos acessórios que carregam sobre os corpos, Jalcer e Cíntia parecem viver em Dubai, dizia uma reportagem do Amazonês. Só em bolsas de luxo, a esposa de Jalcer gastou R$180 mil. Cíntia não trabalha e é chamada de Marcela Temer do Lavrado, bela, recatada e do lar. Jalcer é tão vaidoso quanto a mulher, segundo constatou o Ministério Público. Em seu closet foram encontrados relógios, óculos e roupas de marcas caras. Ao todo, o casal guardava em suas gavetas 55 óculos de sol avaliados em R$96 mil. A desproporcionalidade com que ganha e o que gastam não para. Jalcer é dono de uma mansão com quase 1.000 metros quadrados, avaliada em mais de R$8 milhões. Os automóveis encontrados na casa, na época, segundo o Ministério Público, somavam R$870 mil. Detalhe, nenhum dos veículos estava em nome de Jalcer ou Cíntia. A investigação, em 2019, identificou 339 imóveis em nome de Carlos Olímpio Melo da Silva, primo de Jalcer. Em nome de Cíntia estão 29 imóveis, apontou o Ministério Público em sua denúncia. Ao constatar a imensa desproporcionalidade entre a renda do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima e seu patrimônio pessoal, não restava dúvida sobre a atuação dele no esquema criminoso. A maior parte do patrimônio de Jalcer Renier se encontra em nome de laranjas, disse o Ministério Público de Roraima. Não se sabe por que não existe punição também à altura para este tipo de crime. Afinal, o montante levantado por Jalcer, às custas, segundo o Ministério Público apura, do dinheiro público é exorbitante. E Jalcer foi preso apenas agora, e não por esse crime, que é um absurdo. Mas é importante que fique claro que já passou o tempo em que coronéis tentavam se perpetuar no poder e calar jornalistas, com esses métodos truculentos, quando não fatais. Quando isso acontece, a repercussão toma proporções ainda piores e acaba se tornando um verdadeiro escândalo. O que era local se torna municipal, estadual, nacional, como este em que Jansen foi pego. Afinal, precisa mesmo ser muito ingênuo para tentar contra a imprensa. Você não pode tentar contra aquilo que facilmente pode te destruir. Não se mata a imprensa matando ou torturando o jornalista. Pelo contrário, você provoca a indignação e a ira de uma categoria. E aí eu pergunto, valeu a pena? Se você não quer ser noticiado nas páginas policiais, é muito simples. Não esteja nelas. Não se suje.